Muito boa tarde a todos, amigos. Estamos iniciando nossa conversa de hoje, dia 22 de dezembro de 2024. São 16 horas, 40 minutos. Chegando um pouco mais atrasado aqui para o nosso vídeo preparativo para a semana, para uma das últimas semanas do ano, na verdade, a última semana do ano de 2024. Onde então nós iremos conversar. Na verdade, tem ainda dia 30 e 31, mas lá não tem tanto pregão assim. Então, já vamos falar como se fosse realmente a última semana do ano. Quero conversar com vocês hoje sobre Ibovespa, vamos falar sobre dólar, vamos falar sobre S&P 500, Nasdaq e ações EBDRs que estejam interessantes para a gente. Neste momento, na maior parte das ações Brasil, eu tenho trabalhado mais BDRs porque, primeiro, tem um valor nominal mais baixo, é possível operar com menos dinheiro. Segundo, estão atreladas ao dólar, com isso eu dolarizo parte do meu patrimônio. Terceiro, eu consigo operar então as ações que têm realmente um universo global e não apenas um mercado localizado como no Brasil. Então, por isso que eu tenho favorecido muito nos últimos meses olhar mais para BDRs do que para ações Brasil ou até mesmo para o próprio Ibovespa, que encontra-se numa tendência nem um pouquinho favorável. Por falar em tendência não favorável, vamos colocar na tela já o Ibovespa. O Ibovespa, por sua vez, então, perde a linha de tendência de alta que ela estava trabalhando. Não é sinal para desespero ainda, porque é muito frequente dentro de um canal de alta o mercado tentar sair do canal, vir até o fundo que estava imediatamente dentro do canal e cutucar aqui, formando daí um suporte para então poder voltar para o canal de alta. Então, não necessariamente, porque a gente perdeu a linha de tendência de alta, nós automaticamente teríamos um desastre. Não vejo isso dessa maneira. Mas eu entendo sim que no Ibovespa um recuo até 118.700 pontos seja um movimento mais provável para a semana do Natal aqui no Brasil. E nós tivemos um rally de Natal esse ano, Stormer? Tivemos, para baixo. O rally de Natal, que geralmente é um rally para cima, este ano foi um rally para baixo, crescendo que nem rabo de cavalo. Obviamente que os amigos estão acompanhando as várias notícias que têm deixado não apenas o mercado, mas os investidores estrangeiros e até mesmo os investidores brasileiros um tanto quanto preocupados com o futuro financeiro e futuro econômico do país. Então isso produziu um sell-off, produziu uma venda importante em ações no Brasil e ao mesmo tempo produziu uma elevação do preço da moeda americana frente ao real. Então, quando a gente coloca aqui o dólar futuro, a gente vê o dólar futuro realmente essa semana batendo na casa de 6,30, que era justamente o topo anterior rompido. Então, aqui é uma zona de resistência bem importante e que a gente conseguiu montar uma sombra superior bem forte. Observe o tamanho desse volume. Esse volume ele aconteceu justamente, pessoal, porque ao longo dessa semana, para que a gente conseguisse produzir toda essa sombra superior, foram realizados vários leilões do Banco Central. O Banco Central queimou aproximadamente 20 bilhões de reservas cambiais nessa semana para tentar, de fato, produzir um cenário de contenção do preço do dólar. Vamos realmente ficar na torcida para que semana que vem a gente consiga perder a mínima dessa semana. Se nós fizermos isso, estaremos automaticamente rejeitando a ruptura da região dos 6,13 e aí nós poderíamos ter um certo alívio na pressão do câmbio, trazendo o dólar até o suporte mais próximo, que seria em 5,76 e eventualmente 5,48. Não acredito muito nesse cenário. O cenário que eu observo para essas últimas semanas do ano provavelmente seria mais uma semana lateralizada, para que então na outra semana, primeira semana daí de 2025, nós tivéssemos de fato um movimento mais direcional para o dólar futuro em si, que está numa tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes, mas eu entendo que agora deve dar uma lateralizada aqui, talvez umas 2 ou 3 semanas, até que haja de fato a posse de Donald Trump, que vai ser lá pelo dia 19 de janeiro. Até lá, o mercado deveria ficar um tanto quanto lateralizado na questão do dólar em si. Quando a gente olha QQQ, a gente teve uma Triple Witching Day nessa sexta-feira que passou, que é um dia em que vários componentes do mercado financeiro americano têm seu vencimento na mesma sexta-feira, e isso produziu um movimento de venda.
Não é uma venda que chega a assustar, não é uma venda que mude tendência, pelo contrário, a gente vê que o QQQ continua numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, aparentemente apenas um pullback do topo anterior rompido, tocando a zona de suporte em 516. Naturalmente que alguns falariam que isso é um golfo de alta, que daria preocupação. Eu já vi tantos engolfos de alta falharem no mercado americano e no mercado brasileiro que eu não dou muito mais importância para esse tipo de padrão. O que importa de fato realmente é se nós rompermos essa máxima na semana que vem, vai disparar o stop de todo mundo que vendeu e aí nós poderíamos esperar um fortíssimo movimento dentro da Nasdaq se acontecer a ruptura de 541,84, coisa que não acho que vai acontecer. Muito provavelmente nessa semana que está entrando, o volume deve começar a diminuir, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro. Os movimentos ficam bem menos direcionais, ficam muito mais erráticos e pouco eficientes. De fato, traders inteligentes usam essa época do ano para parar de operar, se afastar e deixar que aconteça o retorno do ano que vem, a partir do dia 3 de janeiro. S&P 500 faz 2 semanas de queda, muito bonitas inclusive, trazendo os preços até uma zona de suporte, o topo anterior rompido. Cutucamos essa região e entrou pressão de compra. 2 semanas de queda é um padrão de compra bastante interessante para mim, seja para o mercado brasileiro ou mercado americano. Obviamente que a ruptura de $606 me traz para dentro do jogo de novo. Esse volume foi um volume importante, sim, mas nada muito fora do esperado, nada muito fora do natural. Eu não gostaria, obviamente, que a gente perdesse a mínima da semana passada, não seria bom perder 575, 579 na verdade, isso abriria espaço para um recuo um pouco maior até a região de 548. Então esses são os pontos de alerta que eu tenho para S&P 500. A máxima da semana passada, se for rompido, eu tenho uma compra, a mínima dessa semana, para realmente me indicar uma possível correção ainda maior da S&P, buscando 545. Acho pouco provável, mas não descarto essa possibilidade em si. Pode ser que aconteça. Vamos olhar as principais ações americanas e ao mesmo tempo as suas BDRs para ver o que está acontecendo. Mas antes eu falar das ações que eu comentei semana passada. Semana passada eu falei da Alchemy e eu estava interessado numa possível compra nela, mas a Alchemy não rompeu a máxima e não gerou o sinal de entrada. Fechou a semana como um candle pavio e eu posso nesse momento sim descer a minha entrada para a máxima dessa semana que terminou, e é o que eu provavelmente irei fazer, na ruptura de 40,26 eu tenho meu gatilho de entrada em Alchemy. A gente falou também de Caustic, e Caustic para mim também não acionou o sinal de entrada, estava esperando que rompesse a máxima da última semana, não conseguiu romper, se aproximou de zona de suporte, aqui é uma zona de contexto de compra do gráfico semanal, por isso eu consigo entrar dentro de um gráfico diário e olho dentro do gráfico diário para procurar um sinal de entrada. Aconteceu para mim um sinal de entrada de swing trade em Costco na sexta-feira, porque a gente teve um gap de compra. O gap de compra acontece toda vez que a gente abre abaixo da mínima do dia anterior. É basicamente o que aconteceu aqui, em que a gente abriu abaixo da mínima do dia anterior, depois rompe essa mínima e dá uma puxada forte. Então a gente teve um gap de compra acontecendo aqui? Sim, tivemos. Isso é um gap de compra. O que significa que traders mais espertos tomaram posições em Costco na ruptura de 954 e o stop desses traders provavelmente abaixo de 941,50 e o alvo da operação desses traders, resumidamente falando, toda essa amplitude para cima em 3 vezes. Cara, eu botaria o alvo em $1.000, esse seria meu ponto de alvo para Costco neste momento, a partir de uma entrada. E a gente tem aqui, além da Costco, obviamente, então a gente poderia olhar com atenção, porque a gente tem este ativo especificamente com BDRs. Tá? Então, como esse ativo trabalha com BDRs, nós poderíamos olhar a Cal C34, que é a BDR da Costco, que é essa daqui que vocês estão vendo. E que eu observo num ponto bastante interessante, tá? Porque está próximo de uma zona de topo anterior. É óbvio que esse gráfico ele é diferente do ativo mãe, porque este gráfico ele já inclui também a variação do dólar, a variação cambial do dólar, e naturalmente, como o dólar deu uma recuadinha um pouquinho maior. Mas vejam que aqui forma-se um belo padrão de alargamento. Esse tipo de padrão de alargamento eu gosto muito de trabalhar no mercado americano, especialmente quando aparece esse trap aqui. Então, para mim, Costco, tá, gera uma oportunidade. Isso aqui não é um call, porque eu não sou analista, eu apenas estou demonstrando como funciona o modelo de
trap em cima de uma zona de fundo anterior e também o modelo de gap de compra para que as pessoas possam estudar e vejam se vale a pena para elas trabalhar isso. Então, nesse caso, o CAL 74 tem a mesma costa, que eu vou colocar aqui um costo, basicamente a costa. Então, gera uma entrada. Eu tenho duas entradas, uma mais agressiva, quando romper 954, né, com 95. Essa é uma entrada um pouco mais forte, tá? E permitiria uma entrada mais aguda, né? A outra seria esperar que rompesse a máxima deste candle que finalizou a semana. Então a gente poderia esperar que rompesse a máxima desse candle aqui, nesse caso 961. O stop aqui, naturalmente, para mim, ele fica... O único stop que eu poderia pensar aqui seria abaixo de 939,90. A gente tem ali eu poderia pensar em comprar até 960. Cara, eu faria uma RP parcial, sem dúvida alguma, em 993. 993 seria um ponto de RP parcial, sem dúvida, para mim. E a gente teria um alvo final lá em 1024, 1025, esse seria meu alvo final. Tá? Então, Costco basicamente gera uma oportunidade que eu considero bastante interessante dentro do modelo que eu gosto de trabalhar. Estou dizendo para vocês comprarem, não estou falando nada disso, estou dizendo que eu vou olhar com atenção a Costco, porque me interessa de sobremaneira esta entrada no gráfico diário do ativo, e é um swing trade, obviamente, que também senta em cima de uma tendência de alta no semanal. Então é um swing trade que depois pode virar até num position. Tá? A gente chegou a falar de PLXS Plexus, mas ela não gerou entrada, não conseguiu romper, não deu trade. A gente falou de Amazon, e a Amazon também não gerou entrada. Não, a Amazon entrou gerada, ela conseguiu romper e depois ela bate nosso stop. A Amazon realmente bateu o stop ali. Falamos de Meta, mas a Meta em si não acionou entrada. Eu teria que esperar que rompesse. Não houve rompimento, tem que esperar. E agora, para a semana que está iniciando, antes de falar dos ativos, vamos falar dos principais papéis. Nvidia, para mim, ela está num ponto bastante interessante. Tu olha esse gráfico, te assusta, mas é porque isso aqui tem a questão do split, dividendos, melhor dizer, split, na verdade. Se tu tira isso, perdão. Aqui. E aqui. Ó. E tchau. Esse gráfico tá guinso. Deixa eu puxar o gráfico do TradingView, então. Para que vocês consigam enxergar o que é que eu estou olhando dentro da NVIDIA. Então a NVIDIA, ela rompeu um topo anterior e depois ela montou um ponto que eu entendo como sendo interessante. Por quê? Porque basicamente a NVIDIA está em cima de um topo anterior rompido dentro de um gráfico semanal. E quando está em cima de um topo anterior rompido dentro de um gráfico semanal, ela ainda faz um padrão muito bacana, que é um padrão de trap. Então veja que lindo, esse aqui é o topo histórico da NVIDIA. Então a gente tem o topo histórico da NVIDIA que foi rompido, formamos um pullback, chegou a fazer um 2, 3 de compra aqui que não foi acionada porque não rompeu essa máxima. E esse candle que finalizou a semana é um trap em cima do fundo anterior e em cima do topo anterior rompido. Então como tu tem um fundo aqui e um fundo aqui, automaticamente a ruptura de 136,86 gera dessa maneira uma excelente tomada de posição para mim, porque basicamente é um trap em cima de um topo anterior. Então isso é um position, tá? Então position, e isso para mim me chama imediatamente a atenção como um trade que eu tenho que olhar para essa semana que está começando. Meu ponto de entrada, como já mencionado, 136,80, 137 seria meu ponto de tomada de posição nesse papel, né? E automaticamente eu colocarei meu stop aqui com um filtro em 124,80, seria meu ponto de stop. E quando a gente fala da idealização parcial, resumidamente falando, a gente projeta os alvos, usando aqui um alvo em 153 e 164.
Em 153 eu faria uma RP. Sem dúvida alguma, em 153 eu faria uma RP. Mas o meu alvo final mesmo, cara, fica sendo sempre 3 vezes meu risco para cima. Então nós estamos falando de um alvo final lá em 169 dólares para a querida Nvidia. Tá? Que eu não tenho nenhuma pressa de sair, na verdade, é uma excelente empresa com ótimos múltiplos e bons resultados. E a gente tem a NVDC 34 aqui no Brasil. A NVDC 34, que é basicamente a BDR da Nvidia. E veja que está graficamente muito parecida. A gente tem o topo anterior aqui, que foi rompido de maneira muito bonita. Fizemos o pullback. Depois fizemos aqui um fundo nessa região. Não temos o trap por causa da variação cambial. Mas ainda assim, para mim, NVDC 34 me faz realmente desejo comprar BDR de Nvidia na ruptura de 17,66. Esse é o lado positivo da BDR. Então, uma unidade de Nvidia 34 está em R$ 16,66, né, o que é algo perfeitamente razoável de ser comprado e acumulado ao longo do tempo. A gente não precisa de um capital enorme para estar operando, pelo menos. A gente consegue, com R$200, estar comprando 10 Nvidia sem nenhum problema. A NVDC 34 para cima. Então, vamos olhar aqui. Apple, por sua vez, segue sua tendência de alta, linda, leve, solta e forte, dentro de um belo canal de alta, depois de ter rompido o topo histórico dela. Então, a Apple agora, eu gostaria que fizesse algum tipo de recuo, mas ela parece que não está querendo fazer recuos, ela está indo embora, realmente. Quem não comprou provavelmente vai ter que agora esperar que ela faça todo esse movimento de alta aqui que ela costuma fazer, antes de produzir algum tipo de pullback. O que seria esperar que o ativo chegue lá em 311 para então começar a fazer algum tipo de correção. Nesse momento, no gráfico semanal, não tem entradas plausíveis em Apple, tem que esperar algum tipo de recuo para ela. A gente tem Microsoft. Microsoft a gente chegou a comentar algumas semanas atrás que ela estava ficando bonita. E sim, Microsoft rompe essa região de topo anterior, até cheguei a isso como campo rendo. Fizemos um pullback. No gráfico diário, o pullback fica mais claro, fica mais fácil de ser visualizado, com forte volume. E aqui também vemos um gap de compra acontecendo, que gera uma entrada, sim, tá, para swing traders em Microsoft. O stop ficando, nesse caso, para mim, abaixo de 427. E o meu alvo, pelo menos, eu botaria aqui toda essa amplitude aqui para cima. Meu alvo em 457, depois 466. Microsoft, então, para mim, gera uma excelente oportunidade de swing trade. Swing trade. E aí, olhando isto, né, olhando esse ativo, para mim é um swing trade a ser feito. Trap em fundo anterior, né? Na verdade, é um trap em topo anterior, melhor dizendo, com um gap de compra. Então aqui a minha entrada nesse caso, já mencionado, 436,75 seria o ponto perfeito. Eu poderia tentar tomar até 439. Acima disso já fica caro. E o meu stop aqui teria que ficar abaixo de 425. Eu colocaria o stop uma pequena folga em 425. Uma RP em 457, como eu mencionei. E alvo final meu em 466, que inclusive é o topo histórico do ativo. Tá? 466 seria o topo histórico do ativo, como aqui colocado e mencionado para a Microsoft. Muito bem. Google, por enquanto eu estou indo só nas maiores, né? Google fez um belo gap de compra aqui também na sexta-feira, em cima da abertura dessa barra enorme, também com um padrão de continuação da alta. Já passou do ponto de possível entrada para mim, então não tenho nada a fazer. Vou ter que esperar que ela produza algum tipo de recuo mais importante para que eu possa então tomar posições. Vamos falar de ativos que estamos chamando atenção para essa semana que está iniciando. Cisco. Cisco está em cima do seu topo histórico rompido. Então, em cima do seu topo histórico rompido, em tendência de alta, 2 semanas de queda e fez um candle pavio. O que significa para mim que a ruptura de 59,09 me traz como possível trader em Cisco, position trading em Cisco nesse caso. Então, Cisco, tá, dentro de um gráfico semanal, para mim é um
Candle pavio em tendência de alta. Lembrando que semana que vem eu espero que seja uma semana mais curta, né? Porque a gente tem Natal, essas coisas todas. Então nós sabemos que ali a semana fica mais curtinha, não fica tão longa quanto seria o esperado. Então a gente tem que ter um pouco mais de cautela no tamanho das posições que a gente assume e naquilo que a gente está pensando em fazer de fato, né? Aqui eu colocarei meu stop em 55,90, provavelmente 55,95. E meu alvo, cara, como é um position, já mencionei muitas vezes, eu trabalho com alvo de position de 1,5 para um RP e 3 vezes para o alvo final. Então 1,5 de RP dentro do meu método ficaria com o alvo 62,40. E meu alvo final, cara, seria mais 65,70. Esse seria meu alvo final para a Cisco. E este ativo por último, TW, TradeWeb. TradeWeb está numa ótima tendência de alta, também topo histórico do papel e formando um 1, 2, 3 de compra num gráfico semanal que gera para mim uma oportunidade. Tá? Eu gosto dos fundamentos dessa empresa, eu gosto do que ela faz e basicamente gosto desse ponto gráfico que ela encontra. Se o stop é relativamente curto, eu colocaria meu stop até abaixo de 128, tá? 127,99 por aí. Meu alvo RP em 150 e posteriormente 166. Tá? Esses são os principais ativos que me chamam a atenção para o mercado americano. Tá? A gente tem alguns outros também que estão bastante bonitos, até eu diria. Tá? A gente tem, por exemplo, WDay, tá bonita, Tcon tá bonita, e Make My Trip, que eu gosto tanto. Tá? Todos esses ativos estão realmente bastante atraentes do ponto de vista gráfico e vale a pena vocês darem uma olhada nesses gráficos em si, para ver se eles estão de fato entregando posições plausíveis de serem assumidas. Tá? Eu gosto de todos esses, como eu mencionei, tecnicamente estão em pontos interessantes no gráfico e eu vou olhar com atenção para ver se eu consigo tomar uma posição neles ao longo dessa semana que está iniciando. Em seguida, entra o vídeo sobre criptomoedas. Espero vocês lá. Não se esqueça de deixar um like, deixar os comentários de vocês, para que a gente possa sempre entregar o máximo possível de conteúdo e informação que vocês precisam. Lembrando para os amigos que eu vou passar 2 semanas viajando. Depois, dia 26, eu viajo e volto só lá no dia 6 de janeiro. Então, eu vou ficar algum tempo sem largar vídeos ao vivo aqui, ou vídeos com o mercado recente. Eu vou deixar alguns vídeos gravados para vocês, falando sobre táticas, técnicas e ideias, mas não vou conseguir realmente entrar muito ao vivo com vocês nessas próximas 2 semaninhas por estar viajando. Amanhã temos o Café Tricoações ao vivo com todo mundo, aberto para todo mundo, e depois só em 2025. Galera, pessoal, abraço, até mais, tchau, tchau.